Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem e hoje vamos dar sequência aos estudos da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, o ministério de profeta. O textuário diz: "E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua." 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Texto áureo vai nos dizer: "Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres?" Efésios 4, do 11 ao 13. "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo." Louvado seja Deus. Então, introdução desta lição, nós vamos estudar sobre o dom ministerial de profeta. O que é um profeta? Quem era profeta no Antigo, quem é profeta no Novo? Para que serve o profeta? Então, isso é importante. O profeta do Antigo Testamento. Então, o conceito é pessoa incumbida de falar em nome de Deus. Então Deus, ele levantava homens, levantava mulheres que ficavam incumbidos da responsabilidade de guiar o povo espiritualmente, de orientar, de exortar, de corrigir e de ensinar ao povo os princípios e os mandamentos de Deus. O profeta também poderia trazer informações do futuro, revelar coisas do presente e ser usado por Deus nestas áreas de maneira sobrenatural. Então veja, ao longo de toda a história do povo de Deus, Deus vai levantar ali alguém para conduzir o povo em momentos de crise, Então nós temos, por exemplo, ali no Velho Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres como Samuel, o último dos juízes, e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Nós temos ali Elias, Eliseu, a profetisa Hulda e muitos outros profetas, como também profetas literários, Jeremias, Isaías, Daniel e outros. Estes profetas, estes homens de Deus, eles eram levantados por Deus para conduzir o povo pelo caminho de Deus, o que nunca é fácil. Por quê? Porque o povo tem dificuldade de ouvir, tem deficiência de aprender e tem ainda maior dificuldade de executar. Então o profeta fala, o povo não entende. O profeta fala, alguém entende. Alguém entende, mas não executa. Uma outra parcela que entende, executa. Então, é muito exaustivo o trabalho do profeta. Por quê? Porque é diferente do que a gente vê hoje. Hoje o pessoal acha que profeta é você chegar na igreja, olhar para alguém e dizer: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um casamento feliz, Deus vai fazer isso. E não é isso, Isso está mais para Papai Noel e Natal do que para profeta. O profeta ele vai muito além disso. As prioridades são maiores. Os problemas são maiores e normalmente
é de cunho espiritual. Não que um profeta não possa ser usado por Deus para auxiliar em outras áreas da vida, como saúde, né, como orientações matrimoniais, como orientações financeiras, não é isso. Mas o foco não é isso, exclusivamente isso, como nós vemos hoje nas igrejas. Segunda coisa, ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia a revelação que desvendava o oculto, e aí ele fazia o anúncio de juízos, ele dava conselhos, ele dava advertências, ele dava ali orientações para que o povo fosse conduzido à presença de Deus. Nós vemos isso em Jeremias, né? Em Jeremias 1:4, Jeremias 31:28, Daniel 7:1, né? Nós vemos Natã orientando o rei Davi, repreendendo também o rei Davi por conta do seu pecado, e por aí vai. E há uma coisa que é o profetismo, né? De acordo com o dicionário teológico da CPAD, é um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII. Né? O que aconteceu nesse período, né? Século VIII a.C. Tanto em Israel quanto em Judá, o objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria e denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança, louvado seja Deus, a esperança messiânica. Restaurar a esperança no Messias. Síntese do tópico 1. Os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar, para a nação de Israel, em segundo, para os povos estranhos. Segundo tópico da lição, o profeta no Novo Testamento. No Novo Testamento, o profeta também tem a sua importância, com certeza. Então nós vimos lá, conforme Efésios 4, que a uns é dado o ministério de pastor, de evangelista, de profeta, de operação de maravilhas, de cura, e vai por aí afora. O profeta, ele tem aqui, né, do antigo aqui, ó, da igreja antiga, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso esse termo ele aparece na segunda posição na lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o profeta, novamente repito, o profeta é o mensageiro de Deus, responsável por edificar o povo de Deus, trazendo ao povo algo de Deus que edifique, console e exorte. Então, a profecia precisa consolar, precisa edificar, precisa exortar. São os princípios da profecia, né? Ela precisa ter esses fundamentos. Segundo ponto, diz o seguinte: o ofício do profeta neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento. O que acontece aqui? Ó? O ministério do Novo Testamento não consistia em prever o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não, nada disso. O que acontece aqui nesse novo panorama? Ó, ele tinha que admoestar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja. Então, nós vemos que a realidade agora é um pouco diferente. Deus usa homens e mulheres para orientar o povo de Deus. É preciso você entender que profeta não é aquele que massageia o seu ego. Não, esse daí é popstar, é diferente. O profeta, ele não tem a obrigação de massagear o seu ego, o seu eu, não. Ele tem a obrigação de conduzir a você a palavra de Deus. Essa palavra poderá ser branda, poderá ser suave, poderá ser um tijolo. É a palavra de Deus. Então, para quem está errado, o conserto. Para quem está cansado, o renovo. Para quem está doente, o remédio. E para todos esses casos, o profeta.
Então, o profeta, ele não pode ser movido pelas suas emoções. Eu vou profetizar sobre a vida de A, porque A é meu amigo, A está doente, então eu vou lá profetizar para ele. Não é assim que funciona. Eu não profetizo quando eu quero ou o que eu quero. Eu profetizo quando Deus assim me concede profetizar. E eu tenho que profetizar aquilo que Deus quer que eu profetize. E não o que eu quero profetizar. Tá? Cuidado com isso aí. Isso é um perigo nos nossos dias atuais. Muito bem. Terceira coisa. Louvado seja Deus. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta, né? A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade. Tem gente que não é madura. Tem gente que não amadureceu, tem gente que ainda não tem uma opinião bem estruturada, um parecer bem formado e precisa de amadurecimento. O profeta pode conduzi-lo nesse sentido. Síntese do tópico de número 2, os profetas em o Novo Testamento desempenhavam um importante papel da liderança nas igrejas locais. Ponto 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Como vocês sabem, a falsidade é uma coisa que está atrelada em todas as esferas da sociedade. Há falsidade em círculos de amizade, há falsidades nas igrejas, há falsidades nos governos, há falsidades na sociedade como um todo, há falsidade em todas as camadas sociais, há falsidade no mundo impregnada. Então, tudo poderá ser falsificado em algum momento. Com o profeta não é diferente. Tem profeta verdadeiro, tem profeta falso. Quem é o profeta falso? É aquele que profetiza o que Deus não mandou, é aquele que fala o que Deus não mandou, é aquele que cria expectativas irreais, infundadas e que não estão nos princípios de Deus. O verdadeiro profeta, primeiro, ele é simples, ele é humilde, ele sabe a que ele foi chamado e quem o enviou. Então nós podemos ver isso em Jeremias, em Oséias e no próprio Cristo. Cristo sendo o Filho de Deus e sendo ele o próprio Deus, ele vai chegar em Jerusalém e vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ele é Deus, ele pode chegar lá e tocar fogo, destruir, reconstruir, fazer o que ele quiser, ele é Deus. Mas ele chega: quantas vezes quis colocar você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas não quiseste. Nós estamos falando de Cristo, né? Então, nós vemos ali Moisés ele vai chegar para Deus e diz: Senhor, se o Senhor for destruir o povo, então risca também o meu nome, porque eu não quero entrar sem o povo. O Senhor me deu o povo para cuidar, eu quero cuidar do povo e eu quero levar o povo lá. Então, diferença entre verdadeiro e falso. O falso profeta, ele é um massageador de ego, né? Na verdade, ele é um terapeuta, um tipo de terapeuta do ego humano dentro da igreja. Então ele vai dizer para você que tudo está certo, que tudo vai bem, que a empresa vai crescer, que o carro vai chegar, que a casa vai prosperar, que tudo à sua volta vai crescer. Esse tipo de baboseira que a gente escuta por aí. Então, o foco dele é ganhar status, é ganhar nome. Mesmo que para isso ele tenha que enrolar alguém, enganar alguém, para que o nome dele ganhe um certo posicionamento. Pelos frutos os conhecereis, né? Então você conhece o profeta pelo fruto. Tem um profeta que é uma figueira.
Pô, mas peraí, o cara é uma figueira e ele tá dando jabuticaba? Tá errado isso aí, hein? O cara é uma figueira e eu fui lá e colhi jaca. Gente, toma cuidado. Cada árvore tem o seu próprio fruto, né? Eu não posso tirar o fruto A da árvore B. A árvore B dará fruto B. Simples assim. Então, olhando para tal profeta e olhando para os seus frutos, suas obras, você olha e diz sem medo de errar: este é um homem de Deus. Este é um miserável, um enganador, um usurpador. Ele quer uma coisa que não é dele, ele não é profeta, ele é enrolão. Você consegue ter esse tipo de discernimento, tá? Pelos frutos, então você conhecerá. Ainda sobre o falso profeta, né? Apesar do falso profeta ele ser arrogante, ele ser prepotente, ele ser sobre-humano, ele ganha destaque porque ele fala eloquentemente, né? Toda mentira ela tem algum fundo de verdade. Então por que nós temos tantas heresias? Porque essa heresia ela parte de um princípio verdadeiro, né? E ali ela cria coisas que têm um fundo de verdade, mas que é distorcido em função do benefício de terceiros. Então é isso que as pessoas fazem, que os falsos profetas fazem, que as falsas igrejas fazem. Elas pegam fundos de verdade, textos isolados, e transformam aquilo em um comércio, né, em um movimento, tipo assim, a cereja do bolo. Ó, se você tem tudo, mas se você ainda não fez isso aqui, cara, você não é ninguém. Você está condenado. Então corra e faça isso aqui. É a fé customizada. Corra desse tipo de fé. Fuja desse tipo de fé. Então veja, é importante ter profeta? Sim. É importante ter profecia? Sim. É importante eu ouvir? Sim. E mais importante é seguir o conselho de João. Provai se os espíritos são de Deus ou não. Se as profecias são de Deus ou não. Porque os falsos profetas estão se multiplicando como coelho. Em todo canto, brota, nasce, cresce. Eu, por outro lado, tenho a obrigação de orar a Deus, falar com Deus e perguntar: Senhor, és tu que estás a falar comigo? Ou é apenas eu deixando-me seduzir por palavras bonitas de alguém que não é profeta, não tem compromisso com Deus, só quer ganhar nome e ter fama? Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Síntese do tópico 3. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Se você gostou dessa lição, se você gostou dessa palavra, se inscreve no canal, divulga, tá bom? Ajuda-nos a propagar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Com certeza nós ficaremos muito gratos por seu apoio, sua ajuda e sua dedicação. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais, em nome de Jesus.